Olá, bom dia. Graça e paz. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. E uma grande oportunidade nós também lermos a palavra do Senhor. Hoje já 8 horas da manhã e já temos um sol para cada um. Um conselho: beba água, bastante água. A gente tem enfrentado um fenômeno de calor diferenciado, né, que já aconteceu inclusive na Europa, nos Estados Unidos, onde pessoas morreram por causa disso, insuficiência respiratória, problemas renais. Então a gente tem que beber bastante água, evitar ficar no sol, porque esse fenômeno é perigoso, né? Pode levar a óbito. Bom, mas vamos à meditação da palavra do Senhor, que se encontra em Atos capítulo 5, versículos 14 a 16, que diz assim, ó: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos eram curados. Toda vez que a gente lê um texto bíblico, é importante a gente tentar decifrar algumas coisas sobre esse texto. O contexto imediato, né? Sobre o que o autor está falando. Em qual contexto esse texto está inserido, né? Na questão literária. Também na questão, no contexto remoto, qual o contexto histórico, o momento histórico do qual ele está falando isso, né? Então a gente vê aqui o seguinte: e quem é que está escrevendo esse texto e para quem está escrevendo, né? Então a gente vê aqui o seguinte: no contexto imediato, a gente vê que a igreja estava nascendo, né? E o texto aqui fala sobre uma certa evolução da aparição dos apóstolos, principalmente do apóstolo Pedro, né? Eram figuras que estavam sendo muito bem vistas como chefes da igreja, como líderes da igreja, né? E Pedro era uma das pessoas mais proeminentes nesse caso aí. Era um cristianismo embrionário, né? Estava nascendo ali a igreja cristã. E em virtude disso, você tem muitos sinais acontecendo, muitos milagres acontecendo. No final do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, Marcos 16, 17 e 18, né? Vai dizer que os sinais seguirão os que creem. Então fala lá sobre curar enfermos, línguas estranhas, sinais e prodígios que Deus ia fazendo à medida em que os discípulos iam pregando, né? E aqui a gente vê isso. Muita gente ia chegando na igreja e as pessoas iam vendo esses sinais acontecendo, né? O texto aqui em questão que eu trouxe de propósito, versículo 15, fala sobre a sombra de Pedro. Comumente a gente escuta dizendo, ou você já deve ter ouvido dizendo muitas vezes, que a sombra de Pedro curava pessoas. Mas o texto não fala isso. O texto fala que as pessoas traziam os enfermos, colocavam em leitos, em camilhas, em tatames, né, no chão, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. Só isso. Não fala que eram curados. O versículo seguinte é que falam que de todas as cidades circunvizinhas as pessoas iam lá para receberem da parte dos apóstolos alguma oração, uma imposição de mãos ou qualquer outra coisa para serem curadas, e todos eram curados, espíritos imundos eram retirados e tudo. Mas no versículo 15 especificamente não fala que a sombra de Pedro curava ninguém. E guarda essa informação porque ela vai ser importante. A sombra de Pedro, assim como o cuspe que Jesus jogava no chão, a saliva de Jesus no chão ou no olho da pessoa, assim como o toque da mulher na roupa de Jesus, nas vestes de Jesus, que ele falou, saiu de mim em virtude, assim como os lenços que levavam, tocavam esses lenços no corpo de Paulo e colocavam nos enfermos e eles eram curados, são meios de graça, são meios de veiculação da graça de Deus. Não existe poder nos lenços, não existe poder nas pedras, não existe poder na saliva, não existe poder em nada disso, né? O poder é de Deus. E ele veicula esse poder através de pessoas. Não existe poder nem nas pessoas, nem no Pedro, nem João, nem ninguém, nenhum desses tem poder nenhum. Ainda hoje, a gente fica correndo atrás dos meios de graça como sendo eles a manifestação concreta de Deus, né? Tem pessoas, por exemplo, que acham que o pregador tal, o orador tal, a missionária tal, o Beltrano, só através deles, através daquele instrumento, é que Deus vai fazer uma coisa acontecer. Né? São meios de graça. Todos nós somos meios de graça. Todos os servos de Deus são meios de graça. Não há poder em nós para realizar absolutamente nada, né? Então aqui a gente vê que a sombra de Pedro não curava ninguém, não fazia nada de anormal na vida de ninguém. Era uma crença popular. Eles acreditavam que
talvez se eu colocar um enfermo ali e a sombra de Pedro projetar sobre ele, esse enfermo vai ser curado. Mas usando a expressão sombra de Pedro, eu quero puxar para um outro lado aqui, para um lado da psicologia. Porque se você vai ler, por exemplo, Romanos capítulo 7, você vai ver um dilema de Paulo, onde Paulo fala assim que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Toda vez que eu me projeto para produzir o bem, eu tropeço no mal que está em mim. Esse mal que está em nós, esse mal que habita em nós, é chamado da psicologia de sombra. É esse lado negativo, esse lado obscuro, esse lado que a gente não quer revelar, esse lado que a gente reprime. Essa condição que faz com que a gente seja uma pessoa perigosa, às vezes sombria, mentirosa. É aquele lado oculto de Davi. Davi era tido como um grande rei, um grande vulto, um grande enviado de Deus para consolidar a nação de Israel. Mas ele era capaz de engendrar planos maquiavélicos, planos sombrios. Esse lado sombrio ruim é chamado na psicologia de sombra. E o que eu quero dizer com isso aqui, fazendo um paralelo e até um trocadilho aqui com o texto bíblico, é o seguinte: apesar da sombra de Pedro, Deus fazia maravilhas através da vida dele. Apesar desse lado sombrio de Pedro, apesar desse lado sombrio de Paulo, que ele fala em Romanos capítulo 7, né? Apesar desse lado oculto, sombrio, que a gente não tem como evitar que ele exista, porque ele é a repressão nossa de todo dia. Todo dia a gente tem que dizer não pra gente, né? Às vezes você tem vontade de manter a mágoa no coração com relação a uma pessoa, às vezes você tem vontade de dar uma resposta ruim a uma pessoa, às vezes você tem vontade de dar de tomar uma atitude agressiva com relação a uma pessoa, mas você vai reprimindo todo esse lado negativo, esse lado ruim, você vai reprimindo esse lado para que o Espírito Santo tenha razão na sua vida, né? Para dar vazão ao trabalho do Espírito Santo, como diz lá no texto de Efésios, né? Que a gente não pode deter o mal, né? Mas deixar que não dar lugar à ira, né? Ou melhor, dar lugar à ira. E dar lugar à ira ali significa deixa a ira passar, deixa ela seguir o curso dela, não se alojar em você, né? Então, mas toda vez que a gente reprime esse lado nosso, e a gente tem que fazer isso todo dia, que a Bíblia diz que a gente tem que negar todo dia a nós mesmos, a gente está represando esse lado oculto que tem que ser destruído pelo poder do Espírito Santo, por nós mesmos não. E apesar desse lado oculto, estranho, ruim, negativo, não admirável nosso, apesar disso, Deus nos usa. Deus não vai esperar ninguém ficar perfeito. Paulo, Pedro, João, nenhum desses era perfeito. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte: vocês estão falando aí que um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefas, né, que é Pedro e tal, mas quem são essas pessoas? Quem somos nós, Paulo, eu? Quem somos nós, se não instrumento pelos quais Deus faz a coisa acontecer? Somos apenas instrumentos, somos fracos, limitados, igual vocês mesmos. Porque a igreja de Corinto tinha a ideia, porque eles estão acostumados com um panteão de deuses, né? Eles acreditavam que os apóstolos que estavam ali era a manifestação do próprio Deus, né? Muitos deles eram adorados pelos membros da igreja de Corinto. Então Paulo falou: gente, para com isso, porque não tem nada a ver com a gente, não. Hoje não tem nada, essa questão não tem nada a ver com a gente, essa questão é de Deus. Nós somos apenas veículos por meio dos quais a graça de Deus passa, né? E aí Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai falar sobre isso, sobre esse lado sombrio nosso, que não pode ser suficientemente forte para impedir que a gente faça a obra, porque ninguém vai ser perfeito para fazer a obra. Às vezes a gente vê pessoas que recusam fazer a obra de Deus porque se acham pecadores, né? Mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos essa sombra. E apesar da nossa sombra, Deus é capaz de fazer grandes coisas, porque o poder não está na gente. O poder está no Senhor. O poder de Deus não está em você, está no Senhor. Inclusive, é importante a gente fazer essa leitura também para a gente aprender a fazer o exercício do esvaziamento. Toda vez que você fizer uma obra, se você é uma pessoa que Deus está usando para curar pessoas, pode ser que você tenha a habilidade de orar e Deus curar pessoas. Se você é uma pessoa que Deus está usando para uma palavra que edifica, Deus está te usando para fazer a igreja crescer, Deus está te usando para ganhar almas para Jesus, faz a política do esvaziamento, a teologia do esvaziamento, ou seja, considere que você não é nada. Paulo fez isso. 1 Coríntios capítulo 3, ele faz isso. Nós não somos absolutamente nada. Romanos capítulo 7, Paulo faz isso. Eu não sou absolutamente nada.
Pedro também faz essa política e essa teologia do esvaziamento. Eu não sou nada. As coisas só acontecem por causa de Deus. Porque se eu olhar para a minha natureza, para mim mesmo, nada de Deus acontece. Eu não tenho nada de bom para oferecer. Eu não tenho poder para curar ninguém, eu não tenho nem uma palavra boa para ninguém. Se depender de mim, só sai maldição. O apóstolo Paulo, aliás, Jesus vai falar que do coração do homem procedem maus desígnios. Não tem nada de bom que sai de nós. Jesus não aceitou ser chamado de bom. Quando o jovem rico falou, bom mestre, ele falou, quem é bom senão Deus? Na natureza humana, que eu estou inserido, Jesus falando isso, não tem bondade. Jesus não se considerava bom. Ele sabia também que esse lado obscuro faz parte da natureza humana. Então ele deixou o exemplo para a gente. E uma boa notícia, ou uma coisa para nos alegrar é, que bom que Deus usa a nossa vida apesar das nossas sombras, né? Que bom que nós temos sombra, e você não é o único que tem, todo mundo tem. Que bom que a gente tem sombra, mas apesar disso Deus nos usa, né? Que bom que a gente pode se arrepender todo dia, que bom que a gente pode buscar a Deus todo dia, como falamos ontem no culto, né? Que bom que nós podemos ser acolhidos por Deus todo dia, né? O filho pródigo ensaiou uma oração, um pedido de perdão, fez o caminho de volta, chegou na casa do pai, foi surpreendido pelo acolhimento, né? E a restauração que o pai fez no coração dele, na vida dele. E é assim que Deus faz. O pai do filho pródigo não esperava a bondade dele, sabia que aquilo ali era natureza humana mesmo. Né? E o pai do filho pródigo ali exemplifica Deus, tipifica Deus. Né? E como eu disse, a parábola do filho pródigo é uma teologia produzida por Jesus. Então Jesus está falando sobre a natureza de Deus, que acolhe, que transforma, que restaura, né? Que nos ajuda a enfrentar as sombras que estão dentro do nosso coração e usa nossas vidas apesar dessas sombras. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que Ele não conta com a nossa perfeição. Ele conta com o poder dele, que é muito maior. Nós somos apenas meios de graça. O que eu falo, o que eu faço, as coisas, tudo que eu falo, que eu faço, que você faz, tudo isso são meios de graça. Meios de graça. São caminhos pelos quais a graça passa e se manifesta a outras pessoas e até a nós mesmos, né? Mas nós não somos detentores disso. Somos apenas depositários. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por tão grande amor, ó Deus, que não vê ou não trabalha em cima daquilo que nós produzimos como perfeitos, mas trabalha em cima daquilo que nós não somos, daquilo que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Então, Paulo vai dizer assim que nós somos vasos de barro, né? Por meio dos quais a graça de Deus se manifesta. E o vaso tem que ser de barro mesmo. O vaso de barro ele racha, ele é frágil, né? Mas o que está dentro dele é maior do que o que está no mundo. Deus nos abençoe, nos dê uma quinta-feira abençoada na presença dele. E mais uma vez venho dizer, beba água, fique em lugares com mais refrigeração, com roupa leve. Toma cuidado, tem problemas renais acontecendo aí por causa desse calor estranho que a gente está vivendo aí, tá? Um bom dia a todos aí, Deus abençoe.